iniciar aqui a nossa exposição aqui do módulo 1 da aula 3, né? Então, boa noite para todos. Mais uma vez aí, Boa, sejam todos boa muito noite. bem-vindos. Boa noite. E o conteúdo de hoje é o Jesus de Nazaré. Nós vamos falar nesses 3 tópicos aí: a figura histórica de Jesus, o segundo, suas mensagens, e o terceiro, o impacto imediato dessa mensagem. E o interessante é que esse conteúdo ele varia de acordo com a nossa fé, né? E a gente vai tendo oportunidade de expor isso ao longo do tempo aqui, para a gente compreender como que a nossa fé ela interfere na compreensão dos personagens. Isso em qualquer religião. O estudo da religião tem essa coisa de interessante. Se uma pessoa é religiosa, ele vê a religião de um jeito. Se ele for ateu, ele vê de outro jeito. Então, quando se está estudando uma fé, quem pertence àquela fé, dependendo do modo como ele tem essa religiosidade, ele interpreta de um jeito os personagens. No caso aqui, Jesus, né? Se a pessoa não pertence àquela fé, ele vê Jesus de outra forma. Então, por isso que é interessante a gente se libertar temporariamente das nossas compreensões, né, de Jesus, porque para evitar aquele viés que tem aquele estudioso que é religioso e tem um religioso que é estudioso. O estudioso religioso, ele quer compreender a fé. Agora, o religioso estudioso, ele quer ver a fé dele em todo canto. Então, tem essas diferenças que a gente tem que atentar, certo? Então, eu espero que vocês contribuam aí para que possamos ficar mais dinâmico aqui e ficar olhando só para o celular realmente é difícil, né? Então, vamos lá, gente. A primeira parte, a figura histórica de Jesus de Nazaré. Aí tem essa foto aí, essa imagem, de como seria Jesus. Tem uns que são mais feinhos e outros que são mais bonitinhos. Mas, né, o estudo do Jesus histórico é a busca para reconstruir a figura de Jesus de Nazaré como um personagem histórico. Uma vez que nos evangelhos, o que se tem é a figura de Jesus, o Cristo, que diferencia bastante. Quase que não tem elementos para identificar Jesus na história. Aí o pessoal aí, através da computação gráfica aí, e baseada aí no fenótipo de como seria os habitantes lá do Oriente Médio na época, traçaram esses 2 perfis aí, um com cabelo grande, outro com cabelo curto, na cor. Então, e essa busca do Jesus histórico, ela está identificado por ondas. Ondas, no inglês é quest, chama-se quest, né, as questões. Mas aqui no Brasil é ondas, né, procurando identificar como que o Jesus histórico foi evoluindo ao longo das compreensões, nas várias fases que essas ondas, foram passando. Então, e tem esse Thyssen de Merz, ele estabelece 5 fases do estudo sobre Jesus histórico. Alguns estabelecem 3, outros 4. Mas o importante é a gente saber que tem essas fases, que começa lá no século XVIII, com Rei Mários. Rei Mários era um cara, um filologista, um estudioso de línguas. Ele foi um dos primeiros a perceber que havia uma diferença entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus histórico. Mas como era lá no início dos anos 1700, 700 e pouco, ele não
publicou. Quem publicou foram os alunos dele. Fez essa publicação das aulas dele, porque ele mesmo poderia cair na fogueira, né. Aí ele ficou na dele. Então ele deu início a essas ondas, e nós vamos ver logo mais a evolução desses estudos históricos. Aí, só uma curiosidade, né, vocês conhecem bem essa foto aqui, né, essa imagem. É desse Warner Salman, que é um pintor. Ele trabalhou com publicidade, autor da imagem de Jesus Cristo, né, que povoou a mente das pessoas desde 1940. É chamada a cabeça de Cristo. Olha que essa imagem já foi construída e depois, durante o período da guerra, ele tinha ela tinha sido impressa em 500 milhões de vezes, em 1990. Essa imagem já tinha sido olha só, 500 milhões já tinha sido distribuído para o mundo todo, né, e ficou então um ícone global. Então esses caras aqui, Edward Blum e Paul Harvey, nesse livro aqui, né, é que fizeram essa divulgação principal desse estudo. Então os autores ouviram fiéis que, apesar de reconhecer que a imagem provavelmente não representa Jesus de forma realista, agradece a Salman por dar-lhes uma imagem de Jesus a qual podiam se agarrar em momentos difíceis. Quer dizer, é uma imagem que se aproxima, né, vamos dizer assim, da etnia da maioria, das pessoas, né, das pessoas brancas. Aí nós vamos ver Jesus com olho azul, com tal, tudo mais. Então, esse modelo, ele já traz, assim, um estereótipo de beleza, em relação àqueles outros anteriores, que são muito feinhos, né. Ao cara que tem a imagem de Jesus como o Cristo Salvador, cara, caramba, Jesus não vai ser tão feinho assim não, ué. Ele tem que ser mais bonitinho. Aí o cara bota um bonitinho, faz mais sucesso do que o que seria o mais provável, historicamente. Isso é só para mostrar como que a nossa fé, as nossas crenças, interfere e modifica a nossa compreensão dos personagens que estão na nossa religião, né. Então, quem é o crente fervoroso, aquele cristão fervoroso, bom, ele vai ficar com essa fé, com essa imagem. Aí o outro que é cristão, mas não é tão piedoso, ele fala: "Não, a probabilidade de ser é aquela outra anterior, então eu vou ficar com o mais feinho". Então são formas de a gente constatar como que as nossas nossos preconceitos, as nossas crenças, né, o nosso imaginário interfere no estudo da religião. Por isso que é tão difícil estudar religião de forma mais objetiva. Sempre vai ter um componente subjetivo, muito grande. Aí o estudo do Jesus histórico. Nelson, Oi. a tua imagem sumiu. Foi intencional? Não, não estou aparecendo não. Não. Eu estou me vendo aqui no Pra tablet. gente, pra gente tá como se a tua câmera estivesse desligada. Ó, A gente desliguei, está vendo só a transmissão. desliguei, liguei. Hum, nadinha. Nada. É porque tem 2 Nelsons, né. É, mas você não está aparecendo em nenhum. Estranho, agora complicou. Tava enquanto a gente estava conversando. Aí depois que começou a dar aula mesmo, sumiu. Porque, ó, quando eu desligo aqui, para mim aparece que desligou. Aí ligou. Nada? Mas a gente sabe que é você, pode continuar. É, então tá certo, vamos continuar então. Enquanto os pesquisadores mais antigos procuravam diferenciar Jesus do judaísmo,
Hoje, o estudo sobre Jesus enfatiza os aspectos judaicos da vida de Jesus, da vida e do ensino de Jesus. Que observem vocês. Isso acontece, não é muito recente, é muito recente, a partir, assim, do início dos anos 20, de 1920, porque até então achava-se que Jesus era cristão. Não fazia essa diferença de Jesus, cristianismo e judaísmo. Era tudo cristão. Aí, aos poucos, os estudos, teve um instituto lá na Califórnia, era o Seminário de Jesus. Eles se reuniam uma vez por ano. Eles estudavam Jesus, a figura de Jesus histórica. Aí não importava se o cara era ateu, se o cara era cristão, se o cara era muçulmano, contanto que tivesse estudos sobre Jesus, podia apresentar lá no seminário. E eles fizeram a divulgação principal da figura de Jesus histórico em relação ao judaísmo. E então passaram a perceber que essas três fases bem distintas: judaísmo, Jesus judeu, depois cristianismo, que não tem nada a ver com a figura histórica de Jesus, né? Aí, o judaísmo, Jesus judeu e o cristianismo, né? Então, antes e até hoje, muitas pessoas ainda confundem a figura de Jesus como cristão. E esquecem que Jesus nasceu e morreu no mundo judaico. Aí depois é que vai surgir o cristianismo através dos ensinos de Jesus. Certo? Alguma coisa aí que vocês queiram falar? Ficou claro, né? Então, quais são as dificuldades no estudo do Jesus histórico? Bem, as fontes que vão falar sobre o Jesus histórico estão principalmente nos evangelhos, os autores dos evangelhos, né. Então eles não têm o interesse de retratar uma biografia, de Jesus. Os evangelhos não retratam uma biografia como a gente entende hoje. Os evangelhos retratam uma fé em cima de Jesus, como o Cristo. Ele não está preocupado se é verdade ou não, mas sim construir essa fé. Então, cada evangelista apresenta uma faceta da personalidade de Jesus. Nós já até comentamos isso em outras vezes. Ora, se Jesus ele está na posição do mestre, aquele que ensina, né? E tem os discípulos, os seguidores dele, claro que cada seguidor, de acordo com a sua carga, né, cultural, sua experiência, sua forma de vida, vai ver de um jeito como que Jesus está pregando, como que está vivenciando aqueles ensinamentos. E isso ele vai repassar depois segundo a sua compreensão, né. E isso é uma das fontes da origem de vários cristianismos que tem no cristianismo primitivo. Várias formas de interpretações, do ensinamento de Jesus várias formas de cristianismo. Então é uma multiplicidade de cristianismo que nós vamos ter no cristianismo primitivo. Então Marcos é o evangelista mais antigo. Ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, o servo enviado por Deus. É o mais antigo no sentido que foi o primeiro que escreveu os evangelhos. O Mateus apresenta Jesus como o Messias, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Lucas
apresenta Jesus como um homem perfeito, totalmente Deus e totalmente homem. E João apresenta Jesus como o Messias com caráter divino, de quem traz a redenção absoluta ao mundo. Então, cada um dá um traço ao, ao ensino de Jesus, respondendo a uma necessidade da sua comunidade na época em que ele está vivenciando. Na época de João, já no final do século, lá nos anos 100, situa o evangelho dele entre o 90 até 110, né? O ano. Tinha uma ideia de que Jesus era uma pessoa e o Cristo era outra. Então, quando Jesus é batizado, o Cristo vem. Quando Jesus morre, o Cristo vai. Então, quem morreu foi Jesus. O Cristo estava ali só durante a vida missionária de Jesus. E isso estava na época de João. Aí João, em resposta a essa demanda que tinha, que era uma forma já de deturpar a fé, segundo o que estava sendo construído, João faz o prólogo do seu evangelho dizendo que Jesus, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se encarnou e fez carne. Então ele está dizendo que antes Jesus já era divino, tirando essa ideia de que Cristo e Jesus são duas pessoas diferentes. Então, já construindo a ideia que Jesus é o Salvador, né, em resposta a essa controvérsia que tinha que o Cristo era uma outra pessoa. Ok? Então, são essas formas de compreensões que os evangelistas vão construindo em seus evangelhos para o seu público. E se alguém quiser falar alguma coisa, podem falar. Estou sempre deixando bem aberto para ver se alguém se entusiasma. Então, os seus interesses eram teológicos, né? Atendia à pregação e à apologética. Ou seja, os evangelistas queriam fazer a divulgação da mensagem de Jesus no início como substituto do judaísmo formativo. E não pensavam num cristianismo, numa religião separada. Era a continuidade do judaísmo. O judaísmo seria agora dentro daquela escola que Jesus havia fundado, né, com a diferença que ele era o Messias. O propósito era construir a fé em seus leitores e dar-lhes um alento espiritual. Então, veja, as pessoas não sabiam ler. Então, existia já o gênero de novela no mundo grego, e as pessoas gostam de falar de anjos. Hoje também, né? Faz aí filmes igual o Senhor dos Anéis, dos dragões lá, como é que é? Do trono, né? A Guerra dos Tronos. Fazem sucesso porque tem um imaginário fantástico, onde tem seres de outras dimensões, de outros mundos, e as pessoas, o público gosta. E naquela época também o público gosta e gostava também desses mesmos fenômenos. Aí nós vamos ver dentro do evangelho, muitas aparições de anjos, demônios, milagres, porque o público não sabe ler. Então é uma forma de ele incutir uma ideia, né, para que eles guardem aquilo na memória deles. Agora observe que tudo isto são teorias, não foi assim exatamente, que ninguém sabe como que aconteceu. Não tem registros, né? São muito escassos os registros sobre Jesus e os primeiros
30 anos após a morte dele. Só tem tradições orais que se perderam. Então, tudo isso que a gente fala aqui são teorias, né? Não quer dizer que foi desse jeito. Então, são pouquíssimas informações, muito poucas mesmo. Então, ao tratarmos com as fontes canônicas e não canônicas, devemos ter o cuidado de que esses autores não tinham a preocupação em retratar a história de Jesus segundo os parâmetros que a gente conhece do que seja história, mas sim sua fé no Messias que foi identificado com Jesus de Nazaré. Como os judeus não aceitaram Jesus como Messias, os seguidores de Jesus se viram na obrigação de provar que Jesus é o Messias. Aí eles começam toda uma campanha apologética de construção de uma fé que Jesus é o Messias. Isso para os judeus. Aí depois, com a rejeição do mundo judaico, aí que eles vão partir para fora, para o mundo, né, levando essa ideia. Certo? Então, dentro dessa problemática, observamos que cada comunidade dos seguidores de Jesus apresentava um comportamento coerente em suas práticas de fé, mas com diferentes interpretações teológicas entre si. Porque na ação dos ensinos de Jesus é amparar o próximo. Como é que se ampara, né? Então as pessoas amparam de uma forma só, acolhendo, né, perdoando. Não tem outra forma de amparar. Agora, como que eles compreendem o que seja amparar, o que seja perdoar, aí é que muda a interpretação, certo? Então, dentro dessas diversas e divergentes narrativas, o Jesus histórico fica ofuscado. Mas cada comunidade constrói um material de fé referente à prática histórica de Jesus de Nazaré. Certo? Então nós vamos ver mais na frente as heresias. As heresias são essas formas de construções de fé baseado na compreensão de quem era e quem foi Jesus histórico. Então vão surgir as heresias por causa disto. Então, os pesquisadores conseguiram distinguir várias camadas nas fontes canônicas, que são a do Evangelho, né? E não canônicas, que são as outras escritos fora da Bíblia. Referente às primeiras ritualizações das tradições orais. Tem até, eu acho que na carta de Paulo aos Romanos, tem um hino, né? Que até hoje é cantado, né? Que ficou preservado na carta de Paulo. A memória coletiva expressa na subjetividade dos ritos, né? Então, como é que as pessoas compreendiam o que era a ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, através da Eucaristia, né? Que é o pão e o vinho. Como é que eles entendiam isso? Será que é a mesma forma que hoje? Se Jesus de Nazaré morreu na cruz, se ressuscitou, como que isso representava na memória coletiva dos seus seguidores? Então, tudo isto interfere na maneira como eles vão compreender a fé cristã. E como que várias fés vão entrar em choque e chega um momento que a própria comunidade cristã vai dizer: não, nós temos que arranjar um meio de colocar tudo isto dentro de um eixo só. Não pode ficar tão divergente, porque, afinal de contas, não vai ser mais uma fé. Então, a nossa conclusão sobre o Jesus histórico: o estudo do Jesus histórico passou por diferentes fases, cada uma moldada pelo contexto acadêmico e cultural de sua época. Então, a primeira onda, do Rei Midas, via Jesus como um mestre. A segunda priorizava o Jesus sobre a figura histórica, priorizava o Cristo sobre a figura histórica de Jesus.
Essa segunda onda aqui dizia assim: olha, nós não temos como descobrir o Jesus histórico, ele está perdido para sempre. Mas nós temos a fé. O que importa é a fé. Não importa a figura histórica, se ele existiu, se não existiu, porque esse não era o objetivo do dos evangelhos. O objetivo dos evangelhos é mostrar a fé. Então, não precisa da figura histórica. A terceira onda já vai mostrar o contexto judaico. Aí o cara, não, calma aí. Jesus, se ele existiu, foi uma pessoa histórica, ele nasceu dentro do judaísmo. Se ele nasceu dentro do judaísmo, ele não ensinava cristianismo, ele ensinava judaísmo. Se ele morreu, morreu como judeu, porque ensinava judaísmo. Agora, os ensinos dele, na compreensão dos seus seguidores, é que se vão transformar numa nova compreensão religiosa que vai dar aso ao cristianismo, durante um combate entre judeu e seguidores de Jesus. Aí vai surgir, então, o cristianismo. Então, essa é a nossa conclusão. Aí, então, a gente vai partir agora para a segunda parte, se vocês não têm nenhuma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram colocar.